Olá, sejam muito bem-vindos ao Educadamente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um empresário aqui do Rio de Janeiro que largou tudo e virou profeta. Você já reparou para pensar que algumas pessoas, sem querer, se transformam em um ponto de referência na nossa cidade? Não estou falando de estátuas de generais em praças públicas. Estou falando de gente comum que um dia resolveu vestir uma túnica, pegar um estandarte e escrever nas paredes da cidade aquilo que ninguém tinha coragem de dizer. Hoje eu quero te contar uma história de um homem que abandonou tudo, não por loucura, mas por lucidez. Ele se chamava José Datrino, mas o Rio de Janeiro inteiro e até partes do Brasil o conheceu como o Profeta Gentileza. E aí, vamos caminhar com ele? Quem era o homem por trás do nome? Antes de ser profeta, José era empresário. Tinha caminhão, dinheiro, posição social, até que, em 1961, a tragédia do Gran Circus norte-americano em Niterói. Mais de 500 pessoas morreram naquele incêndio. Muitas delas eram crianças. José não perdeu ninguém da família, mas começou a ouvir vozes astrais, como ele dizia. E então ele fez uma escolha. Largou tudo, vendeu os seus bens, vestiu uma túnica branca e foi morar perto do local do incêndio. Criou ali o que ele chamou de Paraíso Gentileza, um jardim, um espaço de acolhimento. Plantava flores para que ninguém visse as cinzas. Percebe? Ele não estava ali para dar respostas. Ele estava ali para estar presente, para quem precisava ser visto. Gentileza para ele não era um cartão de visitas, era a sua moradia, os murais e o apagamento. Durante 35 anos aproximadamente, esse homem andou pelo Rio de Janeiro, carregando o estandarte, mas sua obra mais conhecida não estava no papel, estava nas pilastras do viaduto do Caju. 56 murais, fundo branco, letra azul, pauta verde e amarela, escrito à mão. Cada frase era uma pílula de filosofia popular. Gentileza gera gentileza. Não usem problemas, usem amor. O mundo é uma escola, a vida é um círculo. Só que, em 1997, um ano após a morte do profeta, a limpeza urbana passou por ali e apagou tudo. Por engano, disseram. Imagina apagar 35 anos de mensagens com uma demão de tinta cinza e branca. Mas aqui entra a revanche da gentileza. Artistas, restauradores, moradores se mobilizaram. Em 2001, os murais foram tombados como patrimônio cultural. E em 2024, a cidade entregou o maior terminal de transporte do Rio, o Terminal Intermodal Gentileza, com os pilares originais preservados dentro da estrutura moderna. O profeta virou concreto, e o concreto virou poesia. Afinal, o que é gentileza? Aqui eu quero fazer uma pequena pausa com você. A gente costuma confundir gentileza com educação. Não é a mesma coisa. Educação é um protocolo. Você diz bom dia porque aprendeu o que é certo. É um dever social. Gentileza não. Gentileza é uma escolha. É você notar que a pessoa ao lado está cansada e ceder o lugar, mesmo que ninguém esteja vendo. É você perceber o silêncio de quem está triste e perguntar: está tudo bem? Com vontade real de ouvir a resposta. Educação é o que a sociedade espera. Gentileza é o que o coração decide. O profeta Gentileza não inventou uma regra nova. Ele lembrou a gente de algo muito antigo, que a vida é um círculo. O que você oferece, você recebe. Não imediatamente, não da mesma pessoa, mas o círculo gira. Gentileza como percepção e contágio. E tem mais. Gentileza não é só ação, é percepção. É a capacidade de enxergar uma necessidade que nem foi dita. Sabe quando você está carregando uma caixa pesada e alguém segura a porta do elevador sem você pedir? Aquilo não é só ajuda, aquilo é um reconhecimento silencioso. Eu vejo você, eu vejo o seu esforço.
Isso muda o cérebro da gente. Estudos mostram que praticar gentileza reduz a ansiedade, libera ocitocina, fortalece vínculos. Mas o mais bonito é o efeito dominó. Gentileza gera gentileza. Não é um bordão, é física social. Um ato amável inspira outro, e mais outro. Você não precisa de dinheiro para ser gentil. Não precisa de status, poder ou túnica branca. Só precisa de presença, de olho no olho. O legado que você carrega. O profeta Gentileza se foi em 1996, mas deixou escrito nas paredes da cidade o que talvez seja a frase mais sábia da música popular brasileira, que Marisa Monte eternizou: gentileza gera gentileza. Não é sobre ser bonzinho, é sobre entender que a vida é feita de encontros e que cada encontro é uma chance de deixar o outro um pouco menos sozinho. Então, enquanto você anda por aí, de fone, ou no celular, ou no piloto automático, tente lembrar: a cidade também é feita de murais invisíveis. E você pode ser o profeta do seu quarteirão. Só precisa escolher e começar. Com gentileza e por gentileza. Este foi o nosso Educadamente de hoje e nos vemos no próximo encontro. Fique muito bem.